Caríssimo diácono João Vitor, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos uma das solenidades odiernas da Igreja, uma das mais novas, mas de uma das tradições antiquíssimas da nossa fé, a solenidade de Nossa Senhora da Assunção, a grande e nobre solenidade da Assunção da bem-aventurada Virgem Maria. O momento em que Nossa Senhora, ela rompe e entra na glória dos céus, em corpo e alma. Observem que essa solenidade, ela vem recheada de muita doutrina, porque é o quarto dogma mariano da nossa fé, é o quarto dogma mariano da Igreja Católica, é o quarto dogma mariano da bem-aventurada Virgem Maria, que vai de verdade ser um dos pilares da nossa fé. O primeiro dogma mariano é o dogma da Theotokos, Maria, Mãe de Deus. E um católico não pode se dizer cristão, se dizer católico, se ele não crer nos dogmas da nossa fé. Se ele não crer que Maria é Mãe de Deus. Por quê? Porque esse dogma, ele foi proclamado na Igreja para exaltar a divindade de Jesus Cristo. É a Igreja dizendo que Maria é mãe de Jesus Cristo, que é o nosso Deus. É a Igreja dizendo que Maria é mãe da humanidade de Deus. E aqui é preciso a gente compreender que a segunda pessoa da Trindade, ao se encarnar no seio de Maria, já existia desde toda a eternidade. Porque muitas vezes as pessoas, na cabeça diminuta, podem pensar que Jesus só começa a existir no ventre de Maria. Não. Ele com o Pai e o Espírito Santo o mundo cria. Ele com o Pai e o Espírito Santo criam a bem-aventurada Virgem Maria e fazem Maria para ser mãe da humanidade de Deus. Esse é o primeiro dogma mariano. Maria, Mãe de Deus. Depois a Igreja vai com grande dignidade proclamar o dogma de Maria sempre virgem. Virgem antes, virgem durante, virgem depois do parto. Eu já encontrei pelas minhas andanças algumas pessoas que diziam assim: pouco importa se Maria é virgem ou não. Só que para nós católicos importa sim, viu? Maria, para nós importa que ela seja virgem. Porque se Maria, virgem não for, Jesus Cristo não é Deus. Por quê, padre? Porque a profecia de Isaías nos dizia que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Se Maria não era virgem, Jesus Cristo não é Deus. Então, não é um adendo da nossa fé, não é algo periférico, é algo fundante. Maria sempre virgem, antes, durante e depois do parto. E assim nós temos a garantia de que Jesus Cristo é Deus, que Ele cumpre, que Ele realiza a promessa de Isaías. Depois, a Igreja proclama, no ano de 1854, numa bula chamada Inefabilis Deus,
o dogma da Imaculada Conceição. O que é isso, padre? É a igreja dizendo que Maria é imaculada desde a sua concepção, que Maria ficou livre, que Maria foi preservada da mancha do pecado original, que Maria não foi concebida em pecado. E por que isso é importante? Porque Maria não poderia passar o pecado para Jesus. Jesus não poderia herdar o pecado de Maria. Deus não peca. Ele não poderia carregar pecado. Deveria ele ser puro, deveria ele ser imaculado, como ele a preservou de toda a mancha do pecado. Assim nos diz São João Damasceno. Pura era a virgem, porque preservada de todo pecado, para não manchar o herdeiro de Deus com o pecado original. E a igreja sempre viu, a igreja sempre enxergou, a igreja sempre acreditou nessa verdade de fé. Maria imaculada na sua conceição. Só que vejam bem, meus irmãos, depois do dogma da Imaculada Conceição, a igreja vai proclamar no dia 1º de novembro de 1950, numa bula chamada Munificentíssimos Deus, esse dogma da Assunção de Maria, pelo Santo Padre, o Papa Pio XII, que nos diz nessa bula assim: terminado o percurso da bem-aventurada Virgem Maria na terra, ela foi elevada em corpo e alma à glória dos céus. Vejam que não é uma teologia nova. A Dormitio Mariae já faz parte da tradição da Igreja Oriental desde o 1º século. A Igreja sempre creu, a Igreja sempre acreditou que quando terminou o curso da vida de Maria aqui na terra, ela foi elevada à glória dos céus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, como nos diz São Paulo. Se Maria não pecou, ela não poderia passar pela corrupção da morte. E da morte ela foi preservada. Só que alguém que está prestando bem atenção na homilia pode dizer assim: padre, mas se Maria não pecou, ela não morreu, então o senhor está afirmando que Jesus pecou para morrer na cruz? Não. A diferença é que Jesus morre na cruz, passa pela corrupção da morte, não porque ele peca, mas porque ele assume os nossos pecados. E aqui nós vemos a preciosidade da fé católica. Ele assume os nossos pecados. E aqui nós temos toda a chave interpretativa da liturgia católica. O que é que nós estamos fazendo hoje, ao celebrarmos na solenidade essa missa por esse irmão que há 25 anos faleceu? Nós estamos simplesmente dizendo assim: ó Pai, pelos méritos da paixão e morte do teu Filho, por amor a nós, salva esse irmão. Quando a igreja oferece o sacrifício da missa, por alguma intenção, a igreja está dizendo assim: ó Pai, escuta os nossos pedidos, não pela nossa dignidade, que não temos nenhuma, somos pecadores, mas escuta, ó Pai, os nossos pedidos e as nossas preces, por toda a dignidade, por todo o amor do teu Filho por nós. Essa é a fé católica, essa é a fé da igreja. Só que, meus queridos irmãos e minhas irmãs,
Para nós cristãos, é muito forte essa solenidade da Assunção de Maria, que me é tão cara, porque gosto tanto, porque foi a primeira imagem de Nossa Senhora que tocou o meu coração. Quando eu, menino, adentrei em uma igreja e essa devoção cresceu no meu coração até hoje. Por isso carrego essa imagem tão grande. A Assunção de Maria me fala muito ao coração, porque nós temos a dignidade e a garantia de que no céu existe uma igual a nós. Como assim, Padre? No céu existem dois corpos humanos. O corpo dele, que é Deus, que é levado na força do Espírito na ascensão 40 dias após a Páscoa, em corpo, alma e divindade. E o corpo dela, que depois dele é a primeira a entrar na glória, em corpo e alma. É por isso que a segunda leitura de hoje nos fala disso com tanta dignidade, quando São Paulo escreve àquela comunidade dos Coríntios. E olha o que Paulo nos diz: Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, Adão, e por um homem nos vem a ressurreição, Jesus. Como em Adão todos morrem, em Cristo todos reviverão, porém cada qual segundo a ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias, depois o que pertencem a Cristo, por ocasião de sua vinda. Primeiro ele, depois ela. Então, o que é que eu estou dizendo a vocês? Que no céu existe uma multidão de homens e de mulheres que já foram salvos, mas estão lá espiritualmente. Fisicamente, só ela e ele, só ele e ela. E o que é que a teologia da igreja nos diz? Aquilo que nós professamos sempre na igreja, que cremos na ressurreição da carne. O que é isso, Padre? Nós cremos que um dia, todos aqueles corpos que foram enterrados, eles retomarão o vigor e ressuscitarão na carne. Quando ele vier em sua glória, julgar os vivos, aqueles que ainda estão nesse mundo e não morreram, e aqueles que já morreram, julgar os vivos e julgar os mortos. É uma imagem assim, as sepulturas se abrindo e os corpos ali se recompondo e voltando à vida. É nisso que nós cremos. É por isso que esse corpo que você tem aí, esse corpo que eu tenho aqui, ele tem que ser bem cuidado. Ele é sagrado. Ele pertence a Deus. É uma pena que nos dias de hoje as pessoas não levam a sério a sacralidade do corpo. Esse corpo aí é santo. Você não pode fazer com ele o que você quer, porque ele vai ressuscitar para a glória. É por isso que os cristãos, o ser humano de um modo geral, sempre respeitaram os corpos humanos. Vejam que a gente pode passar numa estrada e se a gente encontrar um cachorro morto lá, a gente é indiferente. Mas se a gente encontrasse um corpo humano ali jogado, aquilo toca a gente e a gente vai lá, ver, salvar, cuidar. E não deixa assim jogado,
a gente imuna, a gente enterra com toda dignidade, com toda presteza, com todo zelo, com todo carinho. Por quê? Porque esse corpo é sagrado, foi feito à imagem e à semelhança de Deus. A imagem de qual corpo, Padre? Do corpo dele. Então, meus irmãos, a igreja hoje glorifica a Deus, porque a bem-aventurada Virgem Maria, ela é a imagem da igreja. A bem-aventurada Virgem Maria, ela faz o percurso que nós, esperançosos e desejosos, sonhamos um dia alcançar. Entrar no céu, também em corpo e alma. Esse é o grande desejo do coração do homem. Por isso que nós lutamos todos os dias para nos santificar. Por isso que nós lutamos todos os dias para sermos tanto de Deus. Por isso que nós lutamos todos os dias para em Deus nosso Senhor permanecer. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, tantas coisas nós poderíamos ainda falar nessa solenidade de hoje. Mas eu gostaria de terminar a homilia e a pregação de hoje olhando Deus em sua glória. Deus que está na eternidade e de lá tudo conduz. E a primeira, entre todos os seres humanos, que participa da realeza do seu Filho, é a bem-aventurada Virgem Maria. Por isso, rainha do céu e da terra. E não existe um lugar mais especial para nenhum ser humano senão viver no coração de Maria, senão viver no coração da Mãe de Deus. Ela advogada, ela intercessora, ela mãe, a nos olhar, a nos cuidar, a nos zelar. É por isso, meus irmãos, que nós católicos somos felizes, porque temos a bem-aventurada Virgem Maria como mãe. É uma pena tão grande que tantas pessoas ainda não despertaram para essa realidade de fé. A bem-aventurada Virgem Maria não é um adendo na igreja. A bem-aventurada Virgem Maria não é de modo algum algo periférico na igreja, mas tem um papel muito próximo da centralidade de Jesus Cristo na história da salvação. É por isso que a igreja chama Maria de Mãe de Deus. É por isso que a igreja exalta Maria como virgem. É por isso que a igreja chama de Imaculada Conceição de Assunta ao céu. E a igreja chama Maria também de corredentora. Por causa do seu sim, os céus para nós se abriu. Então, eu faço um apelo a vocês. Reavivem no coração de vocês a devoção à bem-aventurada Virgem Maria. Reavivem no coração de vocês essa intimidade com Nossa Senhora. O homem não se afasta de Deus quando se aproxima de Maria. O ser humano, quanto mais de Maria se aproxima, mais de Jesus ela leva ao homem. Porque o objetivo da bem-aventurada Virgem Maria é fazer com que nós possamos sempre nos reconciliar. Qual é a mãe que gosta de ver os filhos distantes, os irmãos sem comunhão? Nenhuma mãe. A tendência da mãe é sempre pegar a mão de um filho e colocar na mão do outro filho. E a alegria da mãe é quando vê que dentro de casa os dois estão em harmonia. Jesus é Deus, mas é nosso irmão. E em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus, somos seus irmãos. E a bem-aventurada Virgem Maria sempre a interceder para que essa amizade, para que essa comunhão, para que essa proximidade entre nós e Jesus possa sempre acontecer.
possa sempre de verdade se realizar. Então eu imploro a vocês como pastor, que reavivem a intimidade com Nossa Senhora, que reavivem no coração de vocês a intimidade com a bem-aventurada Virgem Maria. Eu não sei, eu não lembro, na época que o senhor João passou no seminário em São Paulo, se ainda antes de dormir vocês eram chamados a rezarem a Maria numa imagem de um quadro. Vocês tinham essa devoção ainda, né? Porque quando eu passei no seminário lá em São Paulo, antes de dormir, nós éramos convidados a olhar a imagem de Maria e entregar a Maria o nosso sono, e entregar a Maria o nosso dia, e pedir a ela que nos protegesse de todas as ciladas e tentações do inimigo. E é isso que eu peço a vocês. Todas as noites, antes de dormir, terminem sempre a oração, se colocando em oração diante de Maria, e entregando a casa de vocês, a vida de vocês, os corpos de vocês, à bem-aventurada Virgem Maria, que ela como mãe saberá guardar, saberá zelar, sabe, acima de tudo, nos amar. Vamos ficar de pé e vamos juntos